nós estamos no tema do mês, né? Fechando aí o mês de dezembro agora. O tema desse mês é Vivendo o Poder do Espírito Santo em Tempos de Desafios. Bom, hoje todo mundo tem uma opinião formada sobre tudo, sobre todos, como diria Raul Seixas, né? Todo mundo tem, desde a época de Raul Seixas já tinha, continua tendo agora, mas vixe, se Raul Seixas estivesse vivo agora, ele ia falar, menino, mas eu nem sabia que era tanto assim. Todo mundo hoje tem uma ideia, né? Uma opinião formada sobre tudo e sobre todos. Há muitas mentes brilhantes, inteligentes, mentes da inteligência humana mesmo, pessoas que estão aí no mundo, teólogos, pastores, pregadores, doutores em teologia. E o que é a teologia, né? Isso tudo não é só a introdução, tá, gente? Ainda não tem nem o tema da palavra. O que é a teologia? A teologia, eu peguei o conceito que está no dicionário, mas eu vou ler e explicar para vocês. Teologia é a ciência ou estudo que se ocupa de Deus, de sua natureza, seus atributos, de suas relações com o homem e com o universo. Seria um estudo sobre Deus. Quem é Deus? Quais os seus atributos? Como é que funciona? Estudar, né, a palavra, em que tempo que estava aquilo. A teologia se presta a isso. Mas não existe mente que seja capaz de ser mais sábia que Deus. Nós cantamos aqui, e está num dos versículos que vamos ler, porque nós cantamos com insondáveis, né? São os seus juízos. Não existe uma mente capaz de ser mais sábia que a mente do Senhor, afinal foi Ele que criou todas as mentes. Não fazia nem sentido, né? Ele criar todas as mentes e ter uma mente que seja maior do que a dele. A Bíblia diz que a mente do Senhor é insondável, e a teologia, que é o estudo de Deus, mas Ele é eterno. Então, sendo Ele eterno, é uma fonte inesgotável. Não tem como você conhecer a Deus por completo. Tanto que Oséias 6:3 diz, para prosseguirmos conhecendo o Senhor. Prossiga em conhecer o Senhor, porque você vai continuar até que Ele venha. Até que Ele venha, porque Ele é inesgotável. Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala sobre a mente do Senhor. Percebam que eu nem dei o título da mensagem ainda. Por favor, abra aí em Romanos, capítulo 11, versículos 33 e 34. Deixa eu adiantar para vocês que hoje eu vou precisar mesmo que você esteja totalmente atento, porque é uma palavra de explicação. O propósito dessa palavra é para ensinar, explicar. Eu pedi para o pastor, falei, dá para diminuir o tempo do café hoje, porque preciso de tempo, porque nós vamos ler muitos textos, então vou pedir para você que nem se preocupe em abrir a Bíblia, porque o Luiz vai projetar tudo aqui, que é para a gente ganhar tempo. E qual é o objetivo? Que a sua mente hoje seja aberta, expanda para o conhecimento, para receber o conhecimento e ficar no seu coração. Porque há a pessoa que entende aqui, mas não chega aqui. E são aquelas que a gente viu na semana passada, que a semente cai na terra, a pessoa fica toda feliz, mas depois da primeira dificuldade vai embora. Então, para que coisas que estão na sua cabeça impedindo que a palavra de Deus chegue aqui sejam anuladas, nós vamos ensinar isso hoje. E aí eu preciso que você preste muita atenção. Combinado? Se você vira o irmão aí do rim, você cutuca ele, fala, vai perder a benção. O anjo está passando, tá bom? Vamos lá. Então, Romanos, capítulo 11, versículo 33 e 34, diz assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis. O que é inescrutável? Algo que não pode ser investigado, compreendido, averiguado ou penetrado. Então, é inescrutável o juízo do Senhor e os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? É uma pergunta. Ou quem tem sido o seu conselheiro? Resposta sabemos. Ninguém. Certo? Então, diante dessa informação que você recebeu até agora, nós podemos afirmar que Deus é soberano, a palavra dele é poderosa, ele criou o universo com uma palavra só, ele diz, haja, e tudo aconteceu. Ninguém explica Deus. Todos concordamos com isso?
Muito bem. Hebreus 4,12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Eu estou sempre repetindo esse versículo aqui, que é para que você entenda que a palavra de Deus é viva. É viva. A palavra de Deus é viva e eficaz. Se você anda se sentindo meio morto na fé, algo de errado não está certo, porque a palavra de Deus é viva. É viva. Então você precisa se alimentar do que te dá vida. Amém? Faz sentido para você? A palavra de Deus é viva e eficaz. Diante de tudo isso, agora sim vem o tema que é, eu te pergunto, e esse é o tema. Em quem você vai acreditar? Em Deus ou no diabo? E falei o nome dele. Falei. Esse é o tema. Em quem você vai acreditar? Em Deus ou no diabo? Enquanto você pensa aí, vai lendo, vai abrindo, por favor, em Gênesis, capítulo 2, a partir do versículo 15, eu vou contextualizar. Gênesis 2,15, vai ser projetado aqui na tela. A gente vai até o Jardim do Éden agora, dar uma olhada no que aconteceu lá entre Adão e Eva, porque a partir daí é que nós vamos começar a entender algo que o diabo usa para bloquear a nossa mente do entendimento de Deus, algo que o diabo usa para nos aprisionar, e começou no Éden. Então é preciso que você entenda essa parte do texto de Gênesis que nós vamos ler. Eu vou ler e vou explicando para vocês. Preste muita atenção, porque a partir daí eu tenho certeza que você vai sair daqui hoje com um entendimento, uma ferramenta de Deus para ajudar você a vencer barreiras na sua vida. Em nome de Jesus. Vamos lá, versículo 15, bom, para quem não sabe, acho que todo mundo sabe, mas vale a pena, né? Seu Ismael, de repente, não sabe, porque ele é novo na fé. Então, seu Ismael, a história de Gênesis, tinha um jardim, Deus criou o mundo, não existia nada, então ele chegou lá com uma palavra e disse, haja luz, haja terra, e ele foi criando o mundo. Depois que ele criou tudo, ele criou o homem, chamado Adão. Depois ele criou a mulher para Adão. E tudo isso foi Deus que fez. Um jardim chamado Éden, quando não existia pecado, quando Deus criou o mundo e este homem e esta mulher não tinha pecado no mundo. Tudo bem, seu Ismael? Deu para entender? A partir daí, a gente vai desenrolar a história, que teve alguma coisa que aconteceu lá no jardim que Deus criou para ser tudo santo e perfeito. Entrou a ação do inimigo, porque o diabo já existia, já tinha sido lançado do inferno, do céu abaixo, porque o diabo era um anjo de luz, mas ele foi fazer uma rebelião contra Deus, então ele foi expulso do céu. E o trabalho dele, desde então, é tentar convencer, assim como ele convenceu 1/3 dos anjos a segui-lo. O papel dele até hoje é tentar convencer a todos nós a deixar a Deus e acreditar nele. Por isso a pergunta, você vai acreditar em Deus ou no diabo? Porque ele continua tentando fazer você acreditar nele. Vamos lá. Tomou, pois, o Senhor, aqui ele já tinha criado tudo, tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, presta bem atenção, a partir daqui o mistério, tá? O Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda árvore do jardim comerás livremente. Qual árvore? Toda. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O que Deus disse para Adão? Que a árvore que ele não podia comer era do quê? Do quê? Conhecimento, pode estar aqui, gente, ó, tem até cola. Conhecimento do bem e do mal. Então Deus disse para Adão do que se tratava a árvore, certo? Está aqui dizendo, Deus disse para Adão, de toda árvore vai comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás.
Seu Ismael, esse morrerá aqui não era morte física, era a morte espiritual. Não tinha pecado até então. Se ele comesse daquele fruto, o pecado entraria no mundo, no homem, então ele morreria espiritualmente, porque o homem não foi feito para morrer. Deus criou Adão e Eva com o projeto de que o homem fosse eterno, vivesse eternamente com o Senhor no paraíso. Se ele comesse desse fruto, ele iria então passar a ser mortal. É por isso que dentro de nós a gente tem tanta dificuldade em aceitar a morte. Quando perdemos alguém, temos medo da morte, porque nós fomos feitos para sermos eternos. E essa essência continua aqui, porque seremos eternos, temos vida eterna, porque cremos em Jesus. Quem crê em Jesus tem vida eterna. Estão acompanhando até aqui? Bom, guarda aí que Deus disse para Adão do que se tratava a árvore, certo? Beleza. Deus disse para Adão, que era um homem que ele criou antes da mulher. Muito bem. 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. O que Deus disse que ia fazer para o homem? Uma auxiliadora. Deus disse que ia fazer uma auxiliadora. Gente, pare com fé, fala para fora. Estou vendo a gente assim. Não tem vergonha não, a gente está entre irmãos aqui. Auxiliadora. Ele não disse assim, ó. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei um saco de pancada. Far-lhe-ei uma pessoa para ele pisar. Far-lhe-ei uma pessoa para viver debaixo dos pés dele, para lavar as cuecas dele com as freadas. Foi isso que está escrito ali? Não. Ele diz para fazer uma auxiliadora. Certo? Depois você vai saber o que é uma auxiliadora, que eu estou toda trabalhada no dicionário hoje. Já vou te dar o conceito de auxiliadora, mulher, para você ser liberta hoje, em nome de Jesus. Vamos ler então Gênesis. Esses são os textos que eu vou pedir para você abrir a Bíblia e ler, só os textos de Gênesis. Outros a gente vai correndo, tá? Porque essa introdução é a parte mais importante para você ter atenção, porque é daí que vai vir todo o entendimento. Gênesis capítulo 3, versículos 1 ao 12. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Para quem que a serpente disse? Não foi para Adão, certo? Qual a informação que Adão tinha? Adão, você pode comer de tudo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, certo? Então a serpente foi em Eva, não em Adão. Adão veio primeiro. Deus fez a mulher como auxiliadora, ou seja, já é autoexplicável. Se ela é auxiliadora, quem está no comando é ele. Portanto, aqui já, só dando um spoiler do que vai ser a pregação, já desfaça a mentira de quando chegar no céu que quer socar a cara de Eva. Porque a culpa do pecado é de Adão, porque estava sob a responsabilidade dele e não de Eva. Certo? Não que ela não tenha errado, mas tanto que a palavra diz, por causa de um homem, o pecado entrou no mundo. Então, seguindo aqui, vamos lá. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais, versículo 1 do capítulo 3, selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: olha só a astúcia dela, ela é sagaz. Ela disse: é assim... Um parênteses aqui, tá, gente? Tem nada a ver com a pregação, mas é que é mais forte que eu. É a criança que habita em mim. Quem já viu o Castelo Rá-Tim-Bum? Só os velhos, né? Tu nunca viu o Castelo Rá-Tim-Bum? Levanta a mão aí, gente. Quem já está escondendo a idade? Né? Tu nunca viu o Castelo Rá-Tim-Bum, tu é professora. Ah, mas já viu. Já viram? Quem lembra da Celeste? A cobra. Eu imagino ela toda vez que eu leio isso. Fecha aspas. Toda vez que eu leio isso, eu imagino a Celeste com aqueles cílios assim, ó, sabe? Bora lá. Ela perguntou: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Para quê? O que Deus disse para Adão? De toda árvore você comerá, menos essa. O que a serpente, que era o Satanás dentro da serpente, disse? O que ela perguntou? Foi assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim?
Por que você imagina que a serpente, que sabia a resposta, fez a pergunta desse jeito? Ela estava ali preparando um caminho para dar o bote, para plantar uma dúvida no coração de Eva. Segue o texto que a gente vai ver a dúvida. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, que Deus é bem legal, ele encheu de árvore e falou: coma tudo, mas essa está bem no meio aqui, ó, bem linda, vistosa, essa tu não vai comer. Mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Eva suprimiu uma informação aqui. Volta lá, o que Deus disse para Adão? Ele explicou que se ele comesse, a árvore era do conhecimento do bem e do mal. Eva só disse para a serpente, ele disse que a gente pode comer tudo, menos essa árvore, porque se a gente comer, a gente vai morrer. Aí, por que é importante a pergunta que a serpente fez primeiro? Você vai entender agora. Então, a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Entendeu por que ela perguntou assim? Ele disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore. Ela falou: não, ele disse que a gente pode comer de todas, menos a que está no meio. Ah, é porque ele sabe que se você comer dessa daí, tu vai ter o conhecimento, vai ser que nem ele. Pegou a pergunta? Por que ela lançou aquela pergunta? Falou: tu não acha estranho ele deixar você comer todas as árvores, menos essa? E dizer que é porque tu vai morrer? Não, boba. É porque ele sabe que se tu comer dela, tu vai ficar que nem ele, vai ter conhecimento do bem e do mal. O que Eva entendeu ali? Deus mentiu para mim. Quem tinha essa informação? Adão. Por isso a culpa é dele. Ele tinha a informação. Eva, não. Deus falou com Adão. Então a serpente lançou essa dúvida em Eva. Eva certamente pensou: nossa, faz sentido. Deus me enganou. A serpente, olha o ser humano que Deus criou racional. A única criação racional é o ser humano. O Deus que criou tudo, inclusive ela mesma, ela duvidou da palavra que ele disse e acreditou em um bicho que fala. Na celeste ela acreditou. Tudo bom contigo? Pois é, a gente faz isso também. E depois quer pegar Eva ainda. Aí ela disse lá, conhecereis o bem e o mal. Versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa, já que ia dar entendimento, era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Aqui começa o padrão dos homens frouxos, dos homens banana. Porque Adão era o cabeça. Deus disse direto para Adão: olha, essa árvore você não vai comer, porque ela é do conhecimento do bem e do mal, não é para você comer. E a mulher é sua auxiliadora, não é ela que vai dizer o que você vai fazer, ela é a sua auxiliadora, você é o cabeça. Ok? Eva chega para Adão e fala: a serpente falou que é bom para a gente, come. E ele, sabendo o que Deus disse, ele foi lá e comeu. Então, quem é o responsável? Adão. Por isso, mulher, submissão não significa você ser capacho, significa você ser cuidada pelo seu marido. Ele é o responsável por aquilo que te fere, por aquilo que te magoa, que te machuca, pelo que faz contra você, pelas decisões que você tem que tomar. É ele, aquele que está sobre você para te orientar, para caminhar com você. Submissão não é ser capaz, é ser auxiliadora e ser cuidada por este homem. Beleza? Vamos lá. Versículo 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, até então eles não tinham notado porque não havia pecado, era tudo natural. Pensa, se não fosse Adão e Eva, a gente ia estar andando tudo pelado por aí hoje. Tá vendo? Por causa dele agora tem que passar roupa, mas
Deixa quieto, né? Abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, esconderam folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, todo dia Deus ia na viração do dia conversar com Adão. Esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Você acha que Deus não sabia? Mas eu amo que Deus faz você ver o seu pecado, né? Onde estás? Perguntou-lhe Deus. Não, aí Adão, né? Versículo 10. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. De alguma forma, Adão entendeu que aquilo estava errado ao ponto dele ter medo e se esconder de Deus, que é o que a gente faz. Quando a gente peca, o que a gente faz? Não vou orar não, porque eu estou em pecado, não tenho coragem de falar isso para Deus. Não é assim? A gente não se esconde de Deus, a culpa pesa e tu se esconde. Foi o que Adão fez. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesse? Eu sou Adão, nessa hora pedia desmaio. Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesse? Então disse o homem, aí começa: a mulher que tu me deste, a culpa é tua, Senhor, a mulher que tu me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. A gente para por aqui, mas a sequência é: Adão culpou Eva culpou a serpente. Tudo certo, todo mundo está culpado, certo? E aí depois tem o desenrolar daquela dona que não é o nosso foco. Esse texto aqui é, como eu disse para você, entender. Nós vamos falar hoje sobre algo muito importante, uma ferramenta poderosa na mão de Satanás, que é uma palavra chamada sofisma. Mas antes eu quero te falar sobre esse contexto aí, né? Então, como lemos aqui, Deus colocou lá o homem no jardim, eles desobedeceram a voz de Deus, a partir daí o pecado entrou no mundo e todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Então, todos nós viramos pecadores, passamos a ser seres mortais. A palavra sagaz, que a serpente deu, né? O texto diz que ela é sagaz, é uma pessoa perspicaz, que consegue identificar padrões, prever consequências. O que ela fez? Preveu consequências. Ela sabia o que Deus disse. Se você comer, você vai ter conhecimento do bem e do mal. Então ela sabia que se eles comessem, eles iam ter conhecimento do bem e do mal. Mas ela disse para ela: você vai ser como Deus, que era o que o diabo tanto queria lá no céu, ser como Deus, pegar a glória de Deus. É uma pessoa capaz de analisar situações complexas com clareza e discernimento. O sofisma é o que Satanás fez. Ele criou em Eva e Adão um sofisma. Agora, o que é um sofisma? Eu vou pedir para o Benítez colocar ali na tela. Para você, tira uma foto, quem quiser, para você guardar aqui. Isso aí, ó, é muito importante para o cristão. Mas eu vou ler para vocês. Sofisma é um argumento ou um raciocínio concebido com objetivo, tem um objetivo, de produzir a ilusão da verdade, ou seja, é uma mentira. É usado para produzir uma ilusão da verdade, que, embora simule um acordo com as regras da lógica, pode até parecer ter lógica, apresenta da realidade uma estrutura interna inconsistente, incorreta e deliberadamente enganosa. Isso é um sofisma. Quem sabia? Isso é um sofisma. Tire foto, então peça aqui. Eu vou pôr no grupo lá, fica melhor, né? Vou pôr no grupo, tá bom? Gente, isso daqui é o que o diabo faz nas nossas vidas. E eu tenho aqui alguns textos para dar exemplo de sofismas que o diabo coloca. Estou vendo gente dormir. Acorda? Quem está acordado diz amém. Amém. Bom. Um dos sofismas mais colocado: vai dar o dízimo para o pastor? Isso é um sofisma, é um engano. Porque, infelizmente tem pastores, né, que desviam dinheiro, assim como tem um advogado bom e um ruim, um médico bom e um ruim, é igual, é um ser humano. Tá errado? Tá, mas
Existe, infelizmente. Mas todo pastor rouba? Não. Isso é um sofismo que Satanás coloca na cabeça. Por exemplo, o pastor Anselmo, que está ali sentadinho, o bichinho anda de bicicleta e de busão. Mal ele pega o 99 e ainda fica esperando baixar o preço. E ele não vive da igreja, ele tem aposentadoria. E nem é aposentadoria por tempo de trabalho, que é mais gorda. É aposentadoria por invalidez. Esse é o pastor de vocês. Tá? A missionária Solange não vive da igreja. Ela também anda de busão, não tem nem carta de motorista, nem quero ter. Mas eu estou usando esse exemplo, assim como o nosso apóstolo, a nossa bispa, eles trabalham, sabiam? Eles trabalham atendendo no consultório, são psicólogos. Eles não vivem do reino, do dinheiro da igreja. Então, isso é um sofisma que o inimigo colocou para impedir o homem de dizimar e ofertar. Mas, ainda assim, se for preciso o pastor ser sustentado pela igreja, isso está na Bíblia. Por isso que o tema da pregação é: você prefere acreditar na voz do diabo ou na voz de Deus? Porque o diabo está dizendo que você vai ajudar o pastor e está errado. Mas o que diz a palavra de Deus? Não precisa abrir, o Benítez vai colocar aqui. 1 Timóteo, capítulo 5, versículos 17 e 18, o apóstolo Paulo escrevendo ao seu discípulo Timóteo, orientando Timóteo, diz: os presbíteros, e aqui presbíteros é pastor também, que lideram bem a igreja, são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Pois a Escritura diz: não amordace o boi enquanto estiver debulhando o grão, e o trabalhador é digno do seu salário. A Bíblia está dizendo. Se o pastor for sustentado pela igreja, a Bíblia está dizendo. O diabo está dizendo: você vai lá dar dinheiro para o pastor. A Bíblia está dizendo: é para dar mesmo, porque ele trabalha. Você acha que o pastor vive só de pregar aqui? Pastor é que nem médico ginecologista, quando está perto da criança, não tem hora. Se tiver dormindo de madrugada, tocou, ele tem que ir. Pastor, a minha mulher está possuída aqui. Corre o pastor. Pastor dorme em hospital com gente que está internada, fica lá 2, 3 noites lá, porque a pessoa não tem família, porque precisa. Pastor vai levar a cesta básica quando precisa. Pastor vai orar na casa do enfermo. Pastor faz atendimento, aconselhamento, muitos. Pastor vai resolver situação com problemas conjugais. Pastor não para. O celular do pastor, misericórdia. O pastor então parece um fliperama. Tu só ouve o barulho não para de chegar. Pastor não para não, gente. Missionária também, tá? Eu tô junto aí. Atendo muita gente, é o dia inteiro. É aconselhamento presencial, é aconselhamento por internet, é aconselhamento online, é o tempo todo. Fora o tempo que dedica-se para estudar a palavra, preparar a palavra, se dedicar, orar, jejuar. Isso é trabalho. E a Bíblia diz que é digno de ser recompensado. Então, quando o diabo diz: você vai dar o dízimo para sustentar o pastor? Aí você fala: sim, porque Deus mandou. Cala tua boca que tu é mentiroso. Amém? Aí, outro sofisma que o mundo lançou agora, está na moda. Deus te aceita como você é. Mentira. Segundo Coríntios 5:17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Deus te aceita, te recebe como você está, porque Ele não te fez como você está, pecador, quando chega no mundo, pecador, cheio de pecado até para passar aqui. Deus te recebe justamente para te salvar, mas Ele transforma você, para você se tornar a pessoa que Ele fez. Estão entendendo? Então, tudo se faz novo. Deus castigou a mulher com a submissão ao marido. É outro sofisma. Que as feministas, meu Deus, se pudesse, elas batiam em Deus. Deus castigou a mulher com a submissão ao marido. É um castigo, porque Deus disse que agora o seu direito será do seu marido e tal. Lá em Coríntios também diz que o corpo da mulher não pertence mais a ela, mas sim ao marido. Mas também diz que o corpo do marido não pertence a ele, sim à mulher. As pessoas são imparciais.
São parciais, digo, né? São parciais. Elas leem, entendem o que elas querem entender. E como eu disse, a submissão é você ser cuidada por esse marido e ele ser o cabeça à frente. Paulo fala que o homem veio primeiro, então por isso o homem é o cabeça, porque ele foi criado primeiro. Deus disse que a mulher é adjuntora, aí vem o significado de adjuntora. Significa, presta atenção, mulher, que agora é hora de vocês, vamos brilhar agora, hein? O que é adjuntora? Para quem é casado aí, recebe. A adjuntora significa uma companheira equilibrada e complementar, amei essa palavra, complementar ao homem. Amei. O que Deus disse? Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe uma adjuntora. Ela vem complementar o homem. E não alguém em oposição, viu? Para as feministas. Não é alguém em oposição, mas sim que está ao lado para edificar. Provérbios 14:1 diz que a mulher sábia edifica a sua casa. E está aqui no significado da auxiliadora, alguém que vem para edificar e fortalecer. É uma palavra que vem do hebraico, que parece de Ezer, a palavra, que significa socorro. Olha, mulher, tu sabia que era tudo isso? Hein, Bruna, tu sabia? Só o cara. Porque socorre, tu é o que dá o equilíbrio, tu é a mulher sábia que edifica a casa, tu é a auxiliadora, adjuntora que anda junto, não é oposição, é andar junto. Mulheres do Senhor Jesus que estão aqui, em nome de Jesus, você entendeu hoje o que é ser submissa ao marido? Amém? Maridos do Senhor Jesus que estão aqui hoje, pensaram que ia escapar? Vocês entenderam o que é ser submissa ao marido? Vocês entenderam? Amém. Para de gritar com a tua mulher que tu não é dono dela. O dono dela é o Senhor. Tá ouvindo? Acho bom. Para de chegar e falar, cadê a comida? Não está pronta por quê? Vai ajudar. Ela não te ajuda? Ela não te socorre? Os dois trabalham fora? Trabalham. Ela está tão cansada quanto você. Claro que Deus separou os papéis. É para o homem trabalhar fora, a mulher ficar em casa, mas o mundo, Deus não mudou, mas o mundo mudou. Hoje em dia, seja realista, hoje em dia, com o mundo como está, com a finança como está, tem como se dar ao luxo de um casal novo, principalmente, casar e um só trabalhar. E a mulher ficar em casa só cuidando da casa. É possível isso hoje? Não. Então ela trabalha. A mulher virtuosa, só um parênteses que nem está no texto aqui, mas né, Deus está mandando, vamos seguir aqui, que eu acho que hoje tem uma história com as mulheres homens aqui. A mulher virtuosa, que todo mundo ama esse texto, né? Coloca aquele peso na mulher, olha a mulher virtuosa que achará, olha, essa mulher fazia tudo, fazia roupa, acordava de madrugada, não faltava nada na casa, cuidava dos filhos, a mulher virtuosa trabalhava fora, sabia disso? Sim, ela vendia terrenos, ela fazia negociação, ela vendia as roupas que ela fazia. A mulher já trabalhava. Não é pecado mulher trabalhar. Então, se a mulher trabalha e o marido também, o marido tem que ajudar. Não tem que chegar falando, não tem comida pronta, porque chega nessa casa não tem nada pronto, eu tenho que fazer, a louça está na pia, tu sabe por que está na pia, tu sabe como que é o dia dela? Você é o cabeça. Você não é Deus. Vou te lembrar de uma coisa, marido. Deus costuma fazer assim. Sabe quando você fala mal da tua família? Do filho, da mãe, da sogra, o que for. Você fala mal. Aí alguém vem falar mal da sua família para você. O que você faz? Fica felizão? Tu acha ruim, né? Aí a pessoa fala, mas tu não falou. Mas eu posso falar. É minha, eu posso falar porque é minha, porque você não. Deus é assim, sabia? Está na Bíblia. Quando ele mandou o povo cativo lá para a Babilônia, ele levantou Nabucodonosor para fazer o povo dele cativo. E disse o que era para ser feito. Deus deu a Nabucodonosor todas as armas, ferramentas e métodos para cativar o povo. Só que Nabucodonosor começou a se achar muito e começou a pisotear o povo de Israel. Chegou uma hora que Deus falou assim, epa, peraí.
Eu mandei você ir até aqui. O povo é meu. Quem castiga sou eu, porque eu sou pai e castigo o filho que amo. Eu não mandei você fazer isso daí. Então agora a fúria vem contra você e a Babilônia foi destruída. Tá entendendo, marido? Quem tá entendendo diz amém. Entendeu? Olha como tu trata a tua mulher, porque ela não é propriedade sua. Pega aí, quem pegou, pegou. Vamos seguir adiante. Então o diabo cria sofisma. Em quem você vai acreditar? Já sabe aí? Em Deus ou no diabo? Eu quero ler, você não precisa abrir, que é para a gente ganhar tempo, o que a Bíblia fala das palavras do diabo. Caso você esteja aqui, não sei ainda se eu vou ouvir a palavra do diabo ou de Deus, sabe, aqui um anjinho, demoninho, vou te ajudar com textos bíblicos. João 8,44. Vós sois do diabo. Jesus estava falando aqui para algumas pessoas, tem um contexto, tá? Que é vosso pai. E quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio. Ele está falando aqui do primeiro homicídio, Caim e Abel. E jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Você entendeu que o diabo é o pai da mentira? Ele fala com propriedade, ele mente com propriedade porque ele é o pai da mentira. Está na Bíblia, João 8,44. Agora vamos ver o que a Bíblia diz sobre a palavra de Deus. E teria 10 versículos, mas eu vou ler só 3, que é para ganhar tempo. Primeiro, João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 25, a parte A do versículo. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Jeremias 1:12. Disse-lhe o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Em quem você vai acreditar? Em Deus ou no diabo? Tá difícil, né? Pra gente fazer uma escolha. Você vai acreditar então na palavra de Deus, o diabo, você está pensando aí, e veja o que a Bíblia fala acerca do sofisma. A Bíblia fala do sofisma. 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5, diz assim: porque as armas da nossa milícia significa guerra, não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então o sofisma é algo que se levanta contra Deus. Está aqui, ó, acabamos de ler. 2 Coríntios 10, 4 e 5. E é para a gente manter a nossa mente cativa, nosso pensamento cativo à crase obediência de Deus. Temos que obedecer a Deus, mantendo o nosso pensamento cativo, com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo. Então, amado, conheça a palavra de Deus. Satanás usou a palavra de Deus para tentar Jesus, que é a palavra. Olha que audácia. Jesus é a palavra. Está lá em João. No princípio era o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, ele é a palavra. O diabo usou a palavra para tentar Jesus. Imagina eu e você, que não conhece um terço da verdade. É claro que ele vai usar a palavra. Ele vai usar a palavra, vai distorcer. Quantos versículos são distorcidos? Um que é bem distorcido é aquele: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Como o povo entende errado esse versículo? Mas lê o contexto. Paulo está dizendo que ele tanto esteve na pobreza, passou fome, inclusive, quanto na fartura. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso viver em qualquer situação, porque Deus é que me fortalece. É isso que o texto está dizendo. Mas o diabo traz sofismas e te ensina errado. Mas tem sofismas na nossa vida. E agora eu quero entrar para a área pessoal. De repente você sofre até hoje com o sofismo que você ouviu quando era criança. Não. O quê? Você quer ser professor? Não, você não leva jeito. Não tem nada a ver. Você não tem talento nenhum para isso. Entrou e ficou. E Deus queria um professor e era você. Mas o diabo plantou o sofismo.
Não, você não consegue vencer sua carne. Você precisa ter um homem do seu lado. Você não consegue ficar sozinha. Você tem que ter um homem do seu lado, senão você vai pecar, você vai cair. O teu Deus vai te castigar. Sofisma. Você não precisa. Você crucifica a sua carne aos pés do Senhor. Você precisa de Deus. De Deus. E quando ele vir, quando ele quiser e achar que você precisa de um marido, porque ele quer que você tenha um marido, então ele vai te dar. Agora, enquanto isso não acontecer, permaneça firme no Senhor, fiel ao Senhor, e não ouça o que o diabo está dizendo. Não ouça o que o diabo está dizendo. Ouça a palavra de Deus, porque ele é que te fortalece. E tantos outros sofismas. Você não vale nada, você não presta para nada, você não tem talento, você não é bom nisso, você não sabe se expressar direito, você não é bom marido, você não é boa mulher, sua comida não é boa, tantas coisas. Você não é um bom filho, você só me dá trabalho. Sofismas que o inimigo lança. Se você agarrar, não anular em Deus, como nós lemos em Coríntios, você vai viver amarrado a esse sofisma para o resto da sua vida. Tenha certeza disso. Ah, o seu pai, veja, ele foi abusador. Então, você vai ser também, porque você guardou esse trauma, o inimigo põe na tua cabeça. E quantas vezes a gente vê em matérias no jornal que os abusadores se tornam abusadores porque foram abusados pelo pai. Mas quem disse que isso é uma regra, que tem que ser assim? O diabo? Deus, com certeza não foi. Porque a Bíblia diz que a maldição sem causa não encontra abrigo. Está lá no livro de Provérbios. Então, se aquele filho buscar a presença de Deus, andar na presença de Deus, ele não vai se tornar um abusador. Não tem nada a ver porque o pai dele foi um pecador, ele tem que ser também. Isso você pode ler no livro de Reis, quantas vezes reis que seguiram o caminho dos pais, que desobedeceram a Deus e foram castigados conforme os pais, e reis que resolveram fazer o contrário do que o pai fez e obedecer a Deus e foram abençoados. Então é outro sofisma que o inimigo coloca, inclusive tem pregações, tem pregadores especializados nisso, na famigerada maldição hereditária. Está repreendido em nome de Jesus. Que maldição hereditária é isso? Então a Bíblia está se contradizendo, Provérbios 3 está dizendo, a maldição sem causa não encontra abrigo. Sem causa. Agora, se você der causa, se a sua família era toda de adúltero e você der causa, deixar brechas abertas, se colocar todo disponível, todo seduzente, aí vai ter causa, a maldição vai ter causa, você vai se tornar um adúltero. Está entendendo? Estão fazendo sentido? Então, maldição hereditária não existe. Eu sei que tem teólogos renomados com milhões de seguidores na internet que diz que o dom deles é esse e repreende, tem retiro não sei aonde para trabalhar maldição hereditária. Não tenho medo de nenhum deles, porque Paulo diz que ainda que um anjo de Deus venha e anuncie a palavra, que não seja o evangelho de Cristo, seja anátema. E a Bíblia não diz que a maldição passa de pai para filho. Não diz. Diz o contrário, diz que a maldição sem causa não encontra abrigo. Está entendendo? Amém. Então, ouça a voz de Deus, conheça a palavra de Deus, ore por entendimento, entregue seus pensamentos a Deus, seja livre do sofisma. A esperança para você é que Jesus te ama, Jesus nos ama, você está aí, de repente, pensando, meu Deus, mas eu descobri que eu carrego tanto sofisma. Deus te trouxe aqui hoje para te libertar desse sofisma. Qual é o seu sofisma? É não crescer na vida, é não evoluir profissionalmente, é viver sempre numa vida de pobreza, de miséria, é viver sempre em dívida, é se sentir em nada, é achar que não é inteligente o suficiente, que não é importante para as pessoas, que não faz diferença em lugar nenhum, que se você não existir não faz falta. Qual é o seu sofisma? Porque a sua mulher não tem interesse em você, então a culpa é sua, o problema está em você. Qual é o seu sofisma? Por trás dessa pessoa que carrega tudo isso, essa pessoa cheia de rancor, de pecado, vícios, medos, raiva de Deus, tem gente que culpa Deus.
Há uma pessoa que Deus criou à imagem e semelhança dele. Creia nisso. Não nessa pessoa que você se tornou, que o mundo diz que você é, que as pessoas dizem que você é. Creia que você foi feito à imagem e semelhança de Cristo. Em nome de Jesus. João 8, dos versículos 34 ao 36, Jesus disse assim, replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o Filho, em letra maiúscula, o Filho Jesus, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem crê em Jesus recebe poder de filho, como temos dito aqui em João 1,12, mas a todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Ao ser liberto por Cristo, quando você crê nele, você recebe o poder do Espírito Santo que passa a habitar em você. E assim você vai viver no poder do Espírito Santo em tempos de desafios, como é o tema do mês, e em todo o tempo. Então não deixe a serpente te enganar, está cheio de serpente por aí. Amigas que são serpente, amigos que são serpente, irmãos na fé que são serpente, marido serpente, esposa serpente, sogra serpente, sogro serpente, genro serpente. Está assim. O inimigo, ele tem vários demônios espalhados aí pela terra para plantar sofismas. Não deixe a serpente te enganar, não sofisma no poder de Deus. Se a sua questão com Deus é porque você nem existia ainda, tem gente que tem raiva de Deus porque não existia e tem que pagar pelo pecado de Adão. Muita gente pensa assim. Muita gente, toda vez que eu faço assim, muita gente, eu penso que as pessoas são de perna para cima. Então, muita gente pensa assim. Pessoas estão com bobeira hoje, com meu palhacito. Só para relaxar, né, que é para o povo acordar. Então, se a sua questão é essa, o seu Deus é justo. Eu quero ler um texto para tirar você desse sofisma de que, quando eu chegar no céu, eu vou pegar Adão, vou pegar Eva. Veja o que a Bíblia diz. Eu vou ler para você. Romanos, capítulo 5, versículo 12, o 15 e o 17. Portanto, assim como por um só homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, como eu disse, né? E fomos destituídos da glória de Deus. Todavia, não é assim o dom gratuito, o dom da fé, como a ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais da graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, meu amado, Deus é tão justo que ele falou, peraí, por causa de um, todo mundo foi condenado ao pecado. Então, por causa de um, todo mundo vai ser liberto do pecado. Mas esse um não é qualquer um, é o filho amado dele, era o unigênito filho dele, era o único que ele tinha. E ele mandou esse filho para libertar o homem do pecado. Então Deus não é injusto, nunca foi, jamais será. Teu Deus é justo. Para de querer bater em Adão, que ele não está nem aí para tu. Ele já está lá na glória. Entenda que por causa dele, o pecado entrou no mundo. Mas por causa de Jesus, que deu a vida dele, o pecado saiu de você, você foi livre, liberto, justificado por Cristo. E esse Cristo quer que você viva uma vida abundante. Ele quer que você viva liberto, não só do pecado, mas da sua mente, que está cheio de sofisma. E amado, sofisma é pecado. Você lê o texto aqui de Coríntios, é para anular o sofisma em Cristo, porque isso te aprisiona, isso põe limites, você deixa de avançar espiritualmente, você deixa de conhecer a profundidade de Deus, o conhecimento de Deus, porque você tem sofismas.
Porque você acredita que se você pecar, Deus não vai te ouvir. É mentira de Satanás. Deus ouve a todo mundo. O ouvido dele não está tapado, a mão dele não está encolhida, que não possa abençoar, desde que você chegue e se arrependa e confesse o seu pecado. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Você vai ouvir a voz do diabo, que diz, não vai orar porque ele não vai te ouvir, ou você vai ouvir a voz de Deus dizendo, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Quem que você vai ouvir? Para de se esconder de Deus quando você peca. Quando você peca, é para Deus que você tem que ir. Se você peca e deixa de ir para Deus, é um prato cheio para o inimigo. Ele está ao derredor esperando uma brecha para fazer você cair. Aí ele viu, plantei a semente, ele caiu na tentação, está culpado. Já não falou com Deus dele hoje. Me aproximo. Ele se aproxima daqui a pouco. Cauterizou a mente, você está nadando de braçada no pecado e nem percebeu. É por isso que a Bíblia diz, lembra-te de onde caíste. Porque a queda tem um início, é um processo de queda. Assim como há um processo de santificação, há um processo de queda. Ninguém está aqui hoje fervoroso na presença de Deus, falando xaramaná e amanhã, acordou amanhã, vou beber, vou fumar, vou me drogar, é isso aí, do nada. Não existe. É um processo que você não percebe. Então, ouça a Deus e não ao que o diabo fala. Você tem a Bíblia para desfazer os sofismas, para desfazer as mentiras de Satanás. Quando ele vier com mentiras para você, corre na Bíblia, ora, fala com Deus e vai ver quem está certo, se é o que te disseram ou se é a palavra de Deus. Quando alguém chegar para você e falar, olha, toma cuidado com fulano, que eu estava em tal lugar, e ela começou a falar de você, falou que você é isso, aquilo outro, você é o Bolsonaro praticamente. Aí você acredita. E já endurece o coração a respeito da tal pessoa. Mas para pensar aqui. Você já parou para pensar? Vamos, para ficar mais claro, vamos pegar exemplos. Está repreendido em nome de Jesus, mas vamos fazer de conta que a Joelma chegou para mim e falou, nossa, Bruna, nem te conto. Ela é taxista, manobrista, Bolsonaro, ela. Olha, descasca a Bruna. Aí eu tô chocada. Nossa, vamos orar por ela. Tô falando que é pra gente orar por ela. Tá bom. Aí eu acredito nisso, aí vou na Bruna. Nossa, Bruna, eu queria te avisar, mas eu dei toda a atenção pra Joelma, ajudei na fofoca. Aí chego lá na Bruna e falo, toma cuidado, viu? A Joana disse que é tua amiga, mas não é tua amiga, não. Ela falou isso, você ainda aumenta um ponto. Quem conta um ponto, aumenta um ponto. Aí ela vai lá e aumenta um ponto. Eu, né? Aqui no nosso teatro aqui. O que está acontecendo aqui nessa história imaginária? A Solange, repreendida em nome de Jesus, está fazendo o papel da serpente. Qual era o correto? Você, Bruna, o que você deveria pensar? No que você deveria acreditar? Nas palavras da Solange? Ou você deveria pensar assim, ó, vou dar dica aqui para vocês, quem pegar pegou. Por que será que a Joelma se sentiu à vontade de falar com a Solange mal de mim? Será que é porque a Solange é alguém que está acostumada a fazer fofoca ou a receber fofoca? Parou para pensar nisso? Porque se eu sou cristão de verdade e sei que a fofoca não é de Deus, e a Joelma viesse em fazer fofoca, minha irmã não quero saber não. Desculpa, mas não quero saber. É para orar por ela nem, eu vou orar. Acabou ali. Tá entendendo? Tá entendendo como o diabo trabalha? Aí ele pega 3 de uma vez. 3 acabam pecando, isso se não for mais. Aí a Bruna se magoa, aí conta para o Filipinho que se magoa, aí já fica com raiva da Joelma, de mim, aí conta para a Miriam, a família que eu tinha é grande, aí você vai ter uma família inteira com raiva de mim, da Joelma, aí a família da Sandra. Vixe, não tem isso daí. Olha só, a Bíblia diz que a língua incendeia uma floresta. Nessa açãozinha aqui que eu dei exemplo, tem uma família Coutinho que tem 310 pessoas, tem ainda a família do Cabral, do outro lado, juntou tudo, dá o estádio do Palmeiras, cheio de gente, tudo fazendo fofoca, intriga, rachadura no meio da igreja. É assim que o diabo faz. É desse jeito por aí mesmo que ele faz. Entenderam? Sofisma.
Guarda isso para você. Anule o sofisma, mantendo o seu pensamento cativo em Deus. Qualquer coisa que você ouvir, veja a palavra de Deus e veja o que a Bíblia diz a respeito. Se disseram que você não vale nada, vai lá e veja que a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo te purificou de todo pecado e você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Não aceite o que o diabo fala sobre você. Seja achado em Deus. Procure a sua identidade em Deus. Em nome de Jesus.